Então vamos ver agora como funciona o caso para uma molécula que tenha ligações múltiplas, sejam elas ligações duplas ou triplas. Então, o caso mais simples, molécula mais simples que exibe uma ligação múltipla envolvendo o carbono é o eteno, né? Novamente o carbono com a sua distribuição eletrônica, os 4 elétrons de valência que estão aqui. Os orbitais aqui no caso são os orbitais 1s, orbital 2s e os 3 orbitais 2p. Né? Quantos elétrons de valência tem a molécula? 4 de cada carbono dá 8, com mais 4 isso dá 12. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esse carbono está sem octeto, então eu tiro esses elétrons daqui e faço uma ligação dupla com esses átomos. A pergunta que eu preciso agora é como eu vou explicar aquele sistema? A gente já sabe que esses 2 elétrons aqui são insuficientes para explicar essas 4 ligações aqui. Então a gente vai fazer primeiro a etapa de promoção eletrônica, igual era nos casos anteriores, em que a gente vai passar da situação em que eu tenho 1s2, 2s2, 2p2 para 1s2, 2s1, 2p3, ou seja, 2s1, 2p3 aqui. Nós já sabemos, posso usar esses 4 para fazer essas 4 ligações? Não posso. Por quê? Porque eu sei que aqui, novamente, nós temos os mesmos ângulos de 90 graus que existiam antes. Agora, quais são os ângulos aqui? Ó? Eu sei que quando a gente tem 3 domínios de elétron, os ângulos são de 120 graus. É um arranjo trigonal plano. Toda vez que eu preciso de orbitais orientados a 120 graus, qual é a hibridização que eu sou obrigado a usar? É a hibridização sp2, porque é a hibridização sp2 que orienta orbitais para mim nos vértices do trigonal plano. Então aqui eu vou passar o orbital 1s, deixar ele de lado, eu vou hibridizar em sp2, ou seja, eu vou manter esse daqui como ele estava, eu vou manter esse aqui como ele estava, e aqui eu vou fazer a hibridização do tipo sp2. Então aqui eu tenho 1 elétron, 2 elétrons, aqui eu tenho 1, 2, 3 e aqui mais 1. Então, quer dizer, esses 3 aqui são sp2 e eles estão orientados de acordo com um trigonal plano. Então, vamos pensar esses 2 átomos de carbono. Eles estão aqui, ó, nesses 2 pontos. No primeiro átomo eu tenho um orbital sp2, outro orbital sp2, outro orbital sp2, são os 3. Nesse carbono aqui da direita eu tenho um orbital sp2, 2 sp2, 3 sp2. Lembrem que essa situação aqui vale para cada um dos átomos de carbono, nós temos 2. E aqui eu tenho ligados os hidrogênios. Então aqui eu vou ligar um hidrogênio, aqui outro e aqui outro. Ou seja, esta região aqui, ou todas essas regiões que eu vou pintar em azul, elas correspondem às ligações dos carbonos com os hidrogênios. Ou seja, esta e esta são essas 4 que existem aqui. E esta que eu vou pintar em vermelho aqui é a ligação carbono-carbono. Só que agora é a pergunta, quantos elétrons existem nesta região de sobreposição aqui? Quantos elétrons? A resposta é 2. Por quê? Porque é a sobreposição de 2 orbitais sp2. Digamos que esse aqui ligou num hidrogênio, esse aqui ligou num hidrogênio e esse aqui ligou com o outro carbono, certo? São 2 carbonos, um ligado no outro. Eu tenho um elétron vindo do primeiro carbono e um elétron vindo do segundo carbono. Ou seja, aqui eu tenho apenas 2 elétrons. A questão é, nesta região aqui, eu tenho 4 elétrons. Então, quer dizer, de 4 para 2, sumiram 2. E eu preciso determinar aonde estão esses 2 outros elétrons que estão, porque o carbono faz 4 ligações, mas aqui ele está fazendo só 3. Então, quer dizer, aqui eu tenho uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, enquanto que nessa estrutura eu tenho 4. Aonde está a dupla, no caso? Né? Que aqui a gente representou como se fosse apenas a simples. Aonde está a dupla? Nós não podemos esquecer desse orbital aqui. Ó. Cada átomo de carbono ainda tem um orbital desse tipo 2p. Ele tem elétrons, por quê? Porque ele veio dessa estrutura aqui, mas ele não foi hibridizado, ou seja, ele não faz parte desse arranjo aqui. Então, se a gente combinou um S mais um orbital p mais outro orbital p,
A gente comentou o orbital P que está para cima e o orbital P que está para o lado. Quantos orbitais P existiam originalmente? 3. Então, se eram esses 3, eu já usei o que estava para cima, eu já usei o que estava para o lado, está faltando o que está para frente. Ou seja, cada um desses átomos de carbono, eles têm orbitais P que estão aqui, ó, metade para frente do quadro, metade para trás do quadro. Então, quer dizer, como que eu posso desenhar eles aqui na nossa superfície bidimensional? Eu tenho que imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou deitar essa molécula, eu vou fazer o seguinte, ó, ela está assim, eu vou deitar ela para que ela fique dessa maneira. Quando eu fizer isso, os orbitais P que estavam para frente e para trás, eles vão deitar no quadro. Na medida em que a molécula está assim, eu deito, os orbitais deitam juntos. Então seria o equivalente ao representar um carbono aqui e um carbono aqui. Aqui vai existir um orbital P e aqui vai existir outro orbital P. Aqui tem um elétron, aqui tem um elétron, que é esse elétron aqui, um em cada carbono. Pois bem, o que é preciso para que exista uma sobreposição entre esses orbitais? É preciso que essa ligação encurte, é preciso que esses dois átomos se aproximem entre si. No momento em que eles se aproximam, vai acontecer o seguinte, eu vou ter o outro átomo de carbono aqui, exagerando, é claro, aqui eu vou ter um orbital P e aqui eu vou ter o outro. Então reparem que agora a minha sobreposição, ela não é uma sobreposição de uma única região, ela é uma sobreposição de duas regiões. Quantos elétrons existem nessa sobreposição aqui? 2. Tem gente que pensa que aqui tem 4. Não, tem 2 elétrons. Por quê? Porque um elétron veio de um orbital P, o outro elétron veio do outro orbital P. Só pode ter 2 ali. Então aqui, ó, 2, 4, 6, 8. São os 8 elétrons do octeto deste átomo e a mesma coisa para o átomo da esquerda. Então vamos observar o seguinte. Aqui nós temos a chamada sobreposição frontal. Por que frontal? Porque os átomos, eles se aproximam os orbitais, eles se aproximam frontalmente um em relação ao outro. Aqui, pelo contrário, nós temos uma chamada aproximação lateral, certo? Porque os dois orbitais, eles estão se aproximando lateralmente e não frontalmente. A sobreposição frontal tem uma região de sobreposição, a sobreposição lateral tem 2 regiões de sobreposição, certo? E esse aqui é o plano da molécula, no caso, o plano em que todos esses átomos estão. Na hora que eles deitaram, estão todos nesse plano aqui. O orbital que estava para cima, na hora que ele deita, ele vem aqui para cima. O orbital que estava para trás, ele vem e fica aqui para trás. Tudo bem? A gente pode pensar o seguinte, imagine que a gente observe essa formação dessa ligação aqui, que é a ligação de sobreposição frontal, e eu observe ela a partir desse ângulo aqui, ó. Eu olhe essa ligação a partir desse ângulo. Eu vou ter esses 2 orbitais aqui se aproximando frontalmente, tanto faz, a questão é que eles estão na mesma orientação, e seria o equivalente a eu ter esta ligação química observada por aqui. Então, quando você observa ela longitudinalmente, o que ela vai nos parecer? Ela vai parecer ter esta aparência. Ou seja, os orbitais eles estão vistos aqui, mas você só está vendo a secção transversal dele. Mesma coisa aqui. Se eu observar esta ligação aqui do lado, então quer dizer, o que eu vou observar? Eu tenho 2 orbitais P sobrepostos, mas eu estou observando eles por aqui. O que eu vejo? Eu vejo só a silhueta de um orbital P, né? Qual que é a forma desse orbital aqui? É o orbital S. Qual que é a forma desse orbital aqui? É o orbital P. Qual que é a letra grega para o S? Sigma. Qual que é a letra grega para o P? Pi. Ou seja, todas essas ligações aqui são ligações do tipo sigma. Esta ligação aqui é uma ligação do tipo pi. Ou seja, aqui eu tenho sigma, 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 sigma. Uma dessas é sigma e a outra é pi. Eu sei a ligação se é sigma ou se ela é pi pela sobreposição frontal ou pela sobreposição lateral entre os átomos. Mesma coisa poderia acontecer em moléculas que têm números diferentes de ligações pi. Outra coisa, por que aqui nós temos 4 ligações,
mas apenas 3 domínios de elétron. É fácil entender agora. Aquela teoria da repulsão dos pares de elétron que a gente viu no último vídeo, referente à aula de geometria molecular, quais são as ligações que efetivamente podem se repelir? Apenas as ligações sigma. Por quê? Porque elas são 13 e se afastam em ângulos de 120. A ligação π, por mais que tenha uma região aqui de sobreposição de densidade eletrônica, que tende a empurrar isso tudo para baixo, ela tem outra região aqui que empurra tudo isso para cima. Ou seja, ela é simétrica. Como ela é simétrica, os efeitos de repulsão eletrônica dela se cancelam. A mesma repulsão que ela causa com as outras ligações, a parte de cima também causa. Ou seja, as ligações π nunca contam como um domínio, porque na verdade a resultante do efeito delas na repulsão eletrônica é zero, elas são simétricas. Ou seja, a teoria que a gente viu na aula passada, repulsão dos domínios de elétron, repulsão dos pares de elétron, poderia ser descrita como repulsão das ligações sigma, ou repulsões dos orbitais que não estão em sobreposição lateral. Poderia ser um orbital que tivesse elétrons, por exemplo, num orbital não ligante, tudo bem, mas ainda seria um orbital voltado a uma sobreposição frontal e não a uma sobreposição lateral. Isso, como que a gente sabe que tudo isso aqui é verdade? Bom, quando nós temos apenas ligações sigma, as ligações sigma elas podem girar sem que elas quebrem. Então, em moléculas que têm apenas ligações sigma, as ligações podem ficar girando em torno dos seus eixos. Isso é diferente no caso da ligação π. Por quê? Porque se eu tiver ligação π, eu não posso simplesmente girar esses dois, porque eu quebro a sobreposição lateral que existe entre eles. Então pode acontecer no máximo uma pequena vibração aqui, mas eles não podem dar a volta, certo? Então a gente tem os isômeros, por exemplo, cis e trans, e um não se converte no outro facilmente, apenas pela quebra de ligações. E isso tem a ver com aquela questão de gorduras saturadas, gorduras insaturadas. A insaturação está relacionada ao fato da ligação π não rotacionar. Como a gente sabe que na natureza a ligação π de fato não rotaciona, isso é um indicativo positivo de que essa teoria aqui tem sustentação com base experimental.